posso clamar, pela fé posso enxergar. Muito bom dia, o programa Restaurando Vidas está começando agora. Que a paz do glorioso Senhor esteja sobre a sua vida, a sua casa e os seus sonhos. Muitas vezes nós começamos o dia já debilitados, frágeis, fracos, com tantas batalhas difíceis pela nossa frente, com tantos compromissos violentos pela nossa frente, e nós temos que chegar no fim do dia. Então o que nós podemos fazer? Nós podemos clamar ao Senhor, nós podemos dizer ao Senhor dessa fraqueza do nosso coração, muitas vezes pelo pecado, né? Nós não temos conseguido lidar com o pecado, e o pecado traz um coração pesaroso, uma vida realmente dificultosa, principalmente no nosso espírito. Mas o salmista aqui, ele nos ensina que nós devemos lutar e clamar ao Senhor, porque Ele é cheio de compaixão. Diz a palavra no Salmo 6, verso 2, tem compaixão de mim, Senhor, porque me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Como é que está a sua vida com Deus? Você quer experimentar da compaixão do Senhor? Você quer realmente desfrutar da providência de Deus, das promessas de Deus sobre a sua vida? Esse Deus é um Deus cheio de compaixão, cheio de amor, cheio de longanimidade e benignidade. Esse Deus te ama e Ele quer o melhor para a sua vida. Mas é preciso você se dispor, é preciso você renunciar a si mesmo, entregar a sua vida no altar dele e falar: Senhor, por mim mesmo não dá mais, dirige a minha vida, dirige os meus sonhos, dirige a minha família, o meu trabalho, tem misericórdia da minha vida. Certamente Ele ouvirá a sua oração e Ele derramará bênção sem medida sobre a sua vida. Creia no Senhor, seja um homem ou uma mulher submissos à sua vontade e experimente desfrutar do cuidado desse Deus. Que Deus te abençoe durante o dia de hoje. Quero conversar hoje com uma cantora evangélica, Ivone Carvalho. Ivone Carvalho saiu da igreja e foi para o mundo, ficou, muito tempo afastada do Senhor, mas isso não foi bom para a vida dela. Vamos passar então a essa entrevista? Posso clamar, pela fé posso enxergar. É um privilégio receber hoje no programa Restaurando Vidas a minha irmã em Cristo, Ivone Carvalho. Deus te abençoe, muito bom dia. Bom dia, pastor, é um prazer estar aqui com o senhor. Amém. Ivone, você foi aquela menina que nasceu num berço evangélico. Isso mesmo, eu nasci num berço evangélico, meu pai era pastor da igreja. Né? Todo domingo escola dominical, frequentemente, quarta-feira estudo bíblico. Com certeza. Louvava na igreja? Louvava Deus. Você começou a louvar com quanto tempo? Tinha 3 aninhos. Já ali? Já louvava. Punha uma cadeira no altar e adorava Jesus. Adorava e a família ficava ali toda babando? Toda. Nós somos 9 irmãos, né? Todo mundo evangélico, pai, mãe, tio, tia, todo mundo da mesma igreja. E você ficou nessa igreja até quantos anos? Até os 10 anos. Quer dizer que você louvou ali por 7 anos e ministrou ali, né? Como uma criança ainda. Mas um problema dentro da sua casa fez com que a família toda saísse. Isso foi um problema ministerial na vida do meu pai, né, que era o cabeça. E aquilo abalou muito a vida do meu pai e automaticamente os 9 filhos, quando meu pai saiu da igreja e não suportou aquela guerra espiritual, todos nós saímos também, né, minha mãe. Quer dizer que o líder, e eu quero falar muito com os pais hoje, ele tem uma importância muito grande. Uma influência, porque ele é o espelho, é o caráter, a força tá ali. Se ele abalar, né, é automático, principalmente quando tem filho adolescente que está naquela fase que quer uma decisão, né, buscar uma estrutura no pai. Talvez já esteja um pouco confuso, né, quando é adolescente. Muito confuso. Cheio de indagações, para onde eu vou, qual a encruzilhada, quer descobrir aquilo que todo mundo fala, mas que nunca participou. E aí um pai, ele fracassa ali naquele tempo, e a família toda vai atrás. Toda a família. E aí você começou então, em vez de adorar o Senhor, começou a adorar o mundo. Comecei a adorar o mundo, usar o dom que eu tinha para Deus,
né, eu comecei a usar totalmente ao lado inverso. Né? Aí você cantava as músicas que estavam na boca do povo naquele tempo. Com certeza. E aquilo que agradava a carne eu queria. Né? E a gente nota que o gosto do povo, de modo geral, é muito fraco. Porque hoje você solta um lixo musical aí e tem lá 3 milhões de acessos na internet, 5 milhões. Aí aparece um tal lá que canta a música, ai se eu te pego, e ele quase que vira uma unanimidade, né? Verdade. E você entrou por esse caminho também. Com certeza. Poluiu de uma forma tão terrível que hoje não precisa mais ter letra a música, né? Ela tem que ter só alguma coisa que mexa com a sua carne e já satisfaz. Já satisfaz. Até aí na carne é o que basta. Com certeza. Agora, quando você tinha 14 anos, você começou a cantar na noite. Comecei a cantar nas noites. Então você teve que pegar uma ordem do juiz e... Tive que pegar uma ordem do conselho tutelar, né? Porque eu tinha que cantar nas madrugadas, né? E eu não tinha idade, mas eu peguei uma ordem que eu estava cantando, tinha horário para meu pai me buscar na casa noturna. Eu não podia ficar até as 4 da manhã. Então eles me aproveitavam até a meia-noite, 1h, e meu pai me buscava. E aquilo ali você começou a ser apresentada a alguns vícios. Ah, com certeza. Eu fui apresentada ao mundo das drogas, né? E ali comecei a mexer com droga, bebida, tive muitos amigos que me influenciavam. Foi uma vida totalmente ao contrário do que eu nasci, da minha base, da minha origem, né? Quer dizer que o diabo, ele é mau mesmo, né? Com certeza. Ele tira você da adoração e te coloca num lugar de desonra. Isso. Né? A minha fraqueza era cantar, né? E ele conseguiu na minha fraqueza, que era cantar. Eu recebi uma proposta para isso. Ainda falei, vou ganhar dinheiro, é aqui mesmo que eu vou. Ainda tinha uma recompensação. Tinha. E você ficou uns 2 anos na noite? Fiquei uns 2 anos naquela casa noturna e depois comecei a empresariar uma dupla, né? Mas o que você ganhou naquele tempo que você ficou? Deu para juntar dinheiro? Nada. Do mesmo jeito que ele me deu, ele tomou. E você ganhou uma enfermidade? Com certeza. Tive uma labirintite terrível, a ponto de desmaiar. Teve um dia que eu desmaiei numa casa noturna e fiquei 45 minutos desmaiada. Quer dizer que uma adolescente já estava num estado degradado. Com certeza. Nas drogas e enfermidade. Tive uma anemia profunda, porque eu não comia. Eu trabalhava na noite, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então eu tinha 2 dias para dormir de dia. Né? Então eu passava as noites muito acordado. Foi onde me deu esse distúrbio na minha cabeça. Mas depois você saiu e não foi para Jesus. Você ainda foi ser empresário de uma banda. Fui ser empresário de uma banda. Na qual estava o seu irmão e hoje o seu esposo. Graças a Deus. Hoje pastor diácono. Amém. Agora, como é que foi essa vida de empresariar? Continuou no mundo, né? Continuou ali tendo problemas também? É o contato, né? A realidade, quando a gente volta para Jesus, você tem que cortar todos os seus contatos com o mundo. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho, não se assenta com os escarnecedores. Demorou para você ter isso no coração? Porque ainda você ficou por quanto tempo? Eu fiquei uns 6, 7 anos, porque aí começou a render dinheiro, né? Eu parei de cantar, de judiar da minha saúde, e ali eu coloquei os dois no jogo, então eu ganhava mais dinheiro, né, empresariando eles. Agora, você teve um problema também, que o seu casamento começou a... Bastante. Começou a ponto de ir fã na porta da minha casa, me acordar. O meu celular, eu já não aguentava mais as mulheres atrás do meu irmão, do meu esposo. Eu perdi totalmente o meu contato com o meu esposo, porque eu tinha que dividir ele com muitas mulheres e eu não gostava disso, eu não queria. Você já tinha 2 filhos, né? Eu tinha 2 filhos, o Juan e a Isabel. Então começou a ficar difícil o teu casamento, começou a ficar difícil esse novo projeto, começou a travar tudo. Travar, foi terrível. Agora, o seu marido, ele veio também de envolvimento com o espiritismo, com tenda de Umbanda. Foi. Isso atrapalhou o seu casamento também? Bastante, porque quando ele ia receber os passes, ele queria que eu fosse junto, né? Às vezes, quando estava lá no centro de Umbanda, os guias pediam para que eu fosse, para receber também. Falava para ele que eu estava atrasando a vida dele, que ele tinha que arrumar outra mulher. Né? Ele, quando ia fazer despacho, ele falava para mim, eu vou ali fechar um show e já eu volto. E ele estava fazendo despacho, encruzilhada. E eu, como uma boa desviada, né, eu sempre ficava suspeita daquilo. E um dia ele falou para mim, tem que ir, porque senão você fica me xingando, então eu vou sem dizer. Né? E aquilo atraía tanta coisa ruim para o nosso casamento, que chegou um dia que Jesus resolveu realmente mudar a minha história. Né? E como é que foi isso?
Quando eu estava cansado de tanto envolvimento de outras pessoas na minha vida, eu fui para a igreja com a minha mãe. A minha mãe foi a ponte para mim voltar para Jesus. Engraçado que minha mãe foi a ponte, né, que nós saímos da igreja, e a mesma ponte eu voltei e retornei. E eu disse assim na igreja: Senhor, eu não quero mais essa vida. E naquele dia o pastor André pregou que a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a que Deus fecha, ninguém abre. E eu disse: Senhor, se é verdade o que o pastor está dizendo, Pai, fecha essa porta para ninguém nunca mais abrir. Lacra ela, Senhor. E aí tudo começou a fluir, né? Eles tinham um show no sábado, o empresário ligou para ele e falou assim: olha, não precisa vir sábado, aconteceu um problema aqui na saída de emergência e não vamos abrir a casa noturna. E eles entraram em desespero, porque era o dinheiro de toda a semana que eles tinham. Isso começou a acontecer seguidamente. E eles não entendiam esse mistério. Eles diziam para mim: mas como? Como pode? Nunca, ninguém desmarcou. E eu ficava quieta, mas sabia que ia trabalhar de Deus. E foi tão assim, Deus foi tão rápido, que na primeira semana Deus já agiu, e na primeira semana eu já comecei a ter uma vida com Deus. Né? Porque a partir do momento que eu comecei a ter compromisso com Ele, Ele começou a ter compromisso comigo. E aí nunca mais, estamos até hoje, para a glória de Deus. Logo em seguida meu esposo veio. Você nunca mais quis adorar o mundo? Fechou a porta, trancou o meu coração para as coisas do mundo. O meu esposo pegou nojo. Né? Ele passava e você falava: meu Deus, não suporto nem ver essas casas noturnas. Eu conheço pessoas que tocam na noite e tocam na igreja. Misericórdia, não tiveram encontro. A senhora concorda ainda. com isso? De jeito nenhum. Não tiveram encontro com Jesus. Ainda não encontraram. Porque quando se encontra o Senhor Jesus, realmente a vida muda. Com certeza. As atitudes mudam. Com certeza. Não porque somos bons, mas porque a graça Nos dele envolve, inunda o nosso coração, dele envolve, né? É verdade. E o amor dele nos constrange. Nossa, é tremendo. Agora Deus começou também a trabalhar de novo para você o quê? Adorá-lo. Adorar Jesus. E você começou a cantar de novo somente para o Senhor. Hoje é diferente. Hoje, quando eu louvo ao Senhor, eu realmente sinto que eu não estou sozinha. Ele é a minha razão. Né? Eu amo adorar o Senhor, eu sempre amei. Eu saí da igreja, como eu já disse, foi automático pelo meu pai, mas eu tenho certeza que se isso não tivesse acontecido na vida do meu pai, eu não sairia, porque eu sempre tive prazer em adorar Jesus. Né? Amém. Aí você até gravou um CD aqui, eu já ouvi esse CD, Invencível, né? Invencível. Ivone Carvalho, Invencível. É um CD que Deus te deu. Eu recebi essa promessa com 6 anos de idade. Fazia 3 aninhos que eu cantava na igreja. Deus levantou um pastor, um senhorzinho, e disse assim: Papai do céu pede para te dizer, você vai gravar um disco bem grandão. Na época era o disco de vinil. E você vai cantar muito, 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 porque Papai do céu gosta de ver você cantar. Eu tinha 6 anos de idade. E quando eu saí da igreja, eu falei assim: agora já era. Acabou o disco, acabou o CD. E quando eu voltei para a igreja, depois de 7 anos, Deus falou: vou restaurar. Agora eu vou cumprir a minha promessa. No tempo de Deus, chegou o meu CD. E hoje você pode usar o CD para abençoar vidas. É uma benção, graças a Deus. Agora eu quero falar com você um assunto talvez polêmico. Mas hoje a gente não está encontrando mais adoradores, e sim artistas. É verdade. Então a pessoa, eu acho o cúmulo. A pessoa vira um cantor evangélico, um cantor que vai adorar, eles falam: show de fulano de tal. E a igreja está aceitando isso. O cristão, quando ele é adorador, quando o Senhor separa ele para adorar através de cânticos espirituais, ele faz show ou ele faz louvor? Ele adora. É um adorador. Cantor não precisa, nunca precisou, mas adorador ele procura, né? Cantores tem bastante, a gente encontra para todo lado. Mas adorador não. O adorador ele é selado, ele é exclusivo, né? E ele não está ali pelo dinheiro? De jeito nenhum. É um ministério de graça, recebeste de graça dá. Né? Então quer dizer que, por que cobra um cachê para cantar? Mas, nós estamos vivendo num mundo onde o dinheiro começa a falar, né? As pessoas começam a absorver isso. Eu preciso, ainda traz para dentro da igreja, porque eles dizem assim: não, nós também temos que viver, somos prósperos, né? Ainda tenta trazer, distorcer o evangelho, que é a cruz, né? Eu já cheguei a ver as pessoas falarem assim: olha, o Espírito Santo me deu uma música. Mas aí para ela ir louvar com essa música, ela cobra. Ela recebeu de graça. Ela recebeu do Espírito Santo, quer dizer que a música não é dela. Mas para passar o que ela recebeu... Então tá uma coisa incompatível com a palavra de Deus, cobra, né? Então nós temos que realmente
aprofundar na palavra e ver aonde que a igreja está perdendo o rumo, né? Com certeza. Então hoje Deus te usa exclusivamente para a obra do Senhor. Graças a Deus. Você tem mais 2 filhos, né? Eu tenho mais 2. Tá. Esses 2 eu tenho prazer, né? Não assim prazer de acepção de filhos, mas eu tenho prazer em dizer que eles eu criei da forma que eu queria. Eles nasceram no caminho. Nasceram, escola dominical, oportunidade para as criancinhas, né? Hoje meu filho de 5 aninhos, minha menina de 4 aninhos, põe a mão na minha cabeça e se eu tiver com uma dor de cabeça, fala em nome de Jesus. Enquanto os meus 2 que são grandes foram criados na mão de babá, de pessoas que olhavam ele para mim para noitada, né? E eu vejo a diferença. Vejo a diferença no olhar. Meus filhos mais velhos começaram a orar, tinha 10, 11 anos. A minha menina de 4 anos profetiza e fala para o meu pai: pastor, deixa eu pregar hoje, eu tenho uma mensagem, deixa eu pregar. Né? Então é super apaixonada diferente. por Jesus. Apaixonada por Jesus. Que bom. É muito interessante essa conversa nossa, porque talvez as pessoas não gostem daquilo que nós falamos aqui. Porque hoje, realmente, o meio evangélico ele está se perdendo no comércio. Se corrompendo. Mas Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para ser uma adoradora em espírito e em verdade. Glória a Deus. O que você quer deixar para as pessoas que nos assistem? Eu gostaria de deixar aqui, principalmente para músicos, para parar um pouquinho, meditar naquilo que está cantando, naquilo que está falando, o que está pronunciando. Será que realmente o que ele pronuncia nas músicas é aquilo que ele deseja para ele? Porque a palavra de Deus diz que da mesma boca que pronuncia a bênção, pronuncia a maldição também. Será que essa pessoa vai conseguir ser abençoada? Né? Que ela possa parar para refletir. Né? Porque isso vai refletir lá na frente. O que ele está fazendo hoje vai se refletir, com certeza. Vale a pena servir o Senhor com exclusividade? Vale a pena. E não há ninguém que tenha deixado alguma coisa por amor de Jesus que ele não retribua 100 vezes mais. Né? Amém. Ivone, Deus te abençoe muito. Amém. Que você continue louvando ao Senhor em todo o seu viver. Amém. E junto com a sua família. Amém. Amém? Amém. Eu conversei com Ivone Carvalho, mas o programa Restaurando Vidas volta já, não sai daí. Rápido e prático. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Eu quero hoje meditar na palavra do Senhor em um texto que se encontra no Evangelho segundo Marcos, capítulo 4, a partir do verso de número 3. Diz a palavra: disse Jesus: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. E acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém. Quero orar por você. Senhor Deus, eu peço a tua bênção sobre a explanação da tua palavra, Senhor. Que essa pessoa que está assistindo o programa Restaurando Vidas seja impactada pelo poder do Evangelho. Que eu, Senhor, que eu me diminua e que tu cresça em mim agora. Tem misericórdia da minha vida, em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus, ele gostava de ensinar. E ele passou de grande parte do seu ministério ensinando. Até que no final do seu ministério ele está mais com os discípulos.
mas ele passa por um lugar e ensina a sua palavra, e mostra o que é o Evangelho da Graça, e ele começa a trabalhar o coração das pessoas. Muitas pessoas o seguiam apenas para comer pão, para ver ali os poderes que saíam do Senhor, as grandes curas, os grandes milagres, mas muitas pessoas nessa caminhada foram tocadas pelo poder da palavra. Interessante que uma certa noite, um homem que era aquele homem que tinha muito conceito ali no meio dos sacerdotes, ele chega e procura o Senhor e fala: olha, Senhor, como é que eu faço para ter a vida eterna? E o Senhor então aconselha que ele tinha que nascer de novo. Mas agora o Senhor está aqui ensinando sobre a palavra do Senhor. Cristo é o semeador, e a semente é a palavra de Deus, e o terreno são os corações. O Senhor então ele profere uma palavra, uma comparação, ele traça aqui uma história comum para dizer algo muito profundo. Isso é uma parábola, e ele fala de semeadura, de sementes que caem em alguns tipos de solo. E ele quer dizer que a primeira semente, ela cai à beira do caminho, num solo duro, e logo vem os passarinhos e a levam. Quando ele fala assim, ele quer dizer que muitas pessoas, elas recebem a palavra do Senhor, mas pela dureza do seu coração, o inimigo vem e já arrebata aquela palavra. O Senhor Jesus quer dizer: você tem esse tipo de coração? O seu coração é tão duro ao ponto de a palavra chegar até ele, mas não conseguir penetrar no seu coração? O inimigo, ele está ali pronto para tentar tirar a palavra da sua vida. A única palavra que pode lhe dar vida eterna, que pode transformar a sua vida, a sua casa, os seus filhos, o diabo quer tirar. Mas ele fala também de um segundo tipo de terreno, um terreno que tem pedras, um terreno onde a terra é rasa, muitas pedras se encontram ali naquele terreno, e a palavra de Deus, a semente é semeada ali, mas logo ela germina, se forma uma plântula, e aquela plântula então, ela sofre o impacto do sol, ali falta a chuva, e logo ela perece. A palavra de Deus muitas vezes é colocada em nosso coração, e nós saímos às vezes de uma pregação todos emocionados, choramos ali durante aquele culto, durante a exposição da palavra, falamos: olha, quando eu sair dessa igreja eu vou ser diferente, quando eu sair eu vou fazer tudo diferente, eu estou denegrindo as pessoas, não vou denegrir mais, eu estou roubando, eu não vou roubar mais, eu estou usando drogas, eu não vou usar mais, eu estou bebendo, não estou desrespeitando o meu casamento, não vou fazer isso mais. Mas ela sai ali totalmente motivada, mas logo ela perde então toda essa motivação. Primeira dificuldadezinha, primeira fraqueza, primeiro obstáculo, ela desiste de todo aquele projeto que ela fez quando estava recebendo a palavra do Senhor. Já aconteceu isso com você? Você já entrou numa igreja e durante aquela ministração, durante a palavra, você falou: olha, eu vou mudar minha vida hoje, eu estou amando essa palavra, eu estou me sentindo bem com essa palavra, e essa palavra é verdade para a minha vida. Mas de repente você saiu ali fora, você continuou do jeito que você era, voltou para os velhos vícios, voltou para o velho estilo de vida e não quis nenhum compromisso com a palavra. Esse é o segundo coração, ou seja, o segundo tipo de terra. Mas vem a palavra mais uma vez e diz que a semente foi novamente jogada e caiu em meio aos espinhos, e caiu em meio aquelas moitas ali de ervas daninhas, né? E aquela plântula, ela nasceu, germinou, mas por causa da luz, por causa da concorrência, logo ela foi abafada e ela não conseguiu sobressair. O Senhor Jesus quer dizer para você que tem ocupado o seu coração com muitas coisas do mundo, que a sua agenda já não há mais espaço para ir à escola dominical, para ir à igreja, para a leitura da palavra, aquela pessoa que só pensa em ter, só pensa em conquistar, só pensa nos bens materiais, essa pessoa está envolvida com muitos negócios, essa pessoa, ela não deixa a palavra germinar no seu coração e produzir. Você tem sido assim? Tem pessoas que estão tão envolvidas com o mundo, com o trabalho, com os estudos, que elas não têm tempo para Deus, não têm tempo para valorizar a palavra de Deus. E olha, o mundo tem nos colocado uma carga tão grande,
mas tão grande, que se nós não observarmos, ele realmente nos leva. Hoje eu estava notando, quando eu passava numa loja de celulares, e eu estava falando ali com uma vendedora, olha, quando eu era criança, isso há 42 anos atrás aproximadamente, a gente não tinha nem tomada em casa direito, era uma em cada quarto. E a gente não tinha eletrodomésticos, era uma televisão preta e branca na casa, e nós tínhamos tempo ali para brincar com os amigos na rua, as mães conversavam com outras mães, e o nosso coração, ele não estava tão preocupado em possuir como está hoje. E os negócios do mundo e a ganância do coração, ela tem roubado a palavra de Deus das nossas vidas. Nós temos comprado coisas que não precisamos, nós temos trabalhado para pagar essas coisas que não precisamos, e nós temos colocado padrões de vida na nossa casa que nos faz escravos do trabalho. Você não precisa de tudo isso que você tem. Na verdade, você precisa de muito pouco. E o melhor é a palavra de Deus. Mas você tem que tomar cuidado, porque as preocupações do mundo, a vontade da carne de possuir, ela nos rouba o mais precioso, que é a palavra de Deus. Mas o Senhor Jesus, então, por parábola, ele diz que uma semente caiu na terra fértil. E essa semente germina. Mas ela não só germina, mas ela começa a crescer, e se torna uma planta. E essa planta realmente, ela é produtiva, e ela produz frutos a 30, a 60 por um. Quer dizer que uma sementinha, ela produz 30, produz 60, produz até 100. E isso é muita bênção, porque é isso que a palavra de Deus quer fazer no seu coração. Talvez você seja hoje uma pessoa de destaque na sua empresa, um bom funcionário, mas o que Deus quer fazer com você é muito mais que isso. A empresa, você é um bom funcionário, daqui um pouco você vai ser uma pessoa já que vai estar mais madura, que vai estar entrando na velhice, essa empresa vai mandar você embora, e você é apenas um número dentro dessa empresa, e você, enquanto você estiver saudável, enquanto você estiver com saúde, todo mundo vai te elogiar, todo mundo vai tratar você bem, mas quando você tiver uma enfermidade, quando você estiver, então, já fora do vigor, você vai ser mandado embora, e ninguém vai cuidar de você. Mas a palavra de Deus quer muito mais para você. Ela quer fazer você ser um bom funcionário e ser uma pessoa realizada e salva em Cristo Jesus. Talvez você seja um empresário hoje e as pessoas te bajulem, te chamem para confraternizações, mas talvez amanhã você não vai ter a mesma pegada e a sua empresa não vai ser a mesma ponta. E você vai passar por dificuldades e essas mesmas pessoas voltarão as costas para você. Olha, toma cuidado com isso. Mas se você tiver a palavra de Deus, ela vai frutificar na sua vida e você vai ser uma pessoa abençoada e abençoadora, e isso vai durar pela eternidade. Você vai trocar uma vida, talvez confortável aqui, por alguns anos, porque uma vida na eternidade não tem fim. Você vai trocar a palavra de Deus que transforma, que lava, que separa, que cuida, que dá vitória pelas coisas materiais. Você que já recebeu a palavra do Senhor e que abriu o seu coração, o Senhor vai te fazer um grande homem, uma grande mulher, alguém que vai chegar num lugar com autoridade, vai dizer dessa palavra com amor e as pessoas vão crer, e você vai ver pessoas que estão no fundo do poço aceitando Jesus através da sua pregação, e você vai pensar assim, olha, essa pessoa até hoje ela estava condenada, mas agora ela tem uma vida na eternidade porque o Senhor a alcançou, e olha, o Senhor utilizou a minha vida para alcançá-la. Você já pensou nisso? Isso não tem preço, isso não tem fim, porque é eterno. Talvez você esteja tão dedicado nas coisas materiais, mas as coisas espirituais você tem dado a sobra para o Senhor. Você acha isso certo? O Senhor conhece o som dos corações, e o Senhor sabe realmente se o seu coração é assim, as prioridades para o mundo e a sobra para Ele. O Senhor Deus quer te fazer um homem e uma mulher vencedores. O Senhor quer transformar a sua vida, a sua família e te levar a um lugar de destaque, mas para isso você precisa deixar que essa palavra germine no seu coração e que o seu coração seja transformado numa terra fértil pelo Senhor.
O Espírito Santo, Ele te ama e Ele quer fazer com você aquilo que você nunca imaginou. Ele vai te levar a lugares que você nunca pensou em ir. E Ele vai usar a tua vida com poder e graça. E você vai ser uma bênção nas mãos do Senhor, porque vai ser um utensílio de barro, mas cheio do azeite, cheio do Espírito Santo de Deus. Deus quer te fazer um vencedor. Creia nisso. Eu quero orar por você. Senhor Deus, nós vimos aqui que tem vários tipos de pessoas e de corações que não te recebem, que te recebem apenas a emoção, pessoas que estão cuidando das coisas do mundo mais do que das coisas espirituais, mas nós sabemos também, Senhor, que se nós abrirmos o nosso coração, Tu vai trabalhar o nosso coração e transformar numa terra fértil e produtiva. Abençoa essa pessoa hoje, tira dela toda dúvida e que o Teu Espírito Santo possa estar abrindo essa vida e transformando esse coração. No nome de Jesus, derrama salvação hoje através deste programa, para a glória do Senhor. Amém. Que Deus te abençoe muito, que você possa amar a palavra de Deus e buscá-la em espírito e em verdade. Fique com Deus. Posso clamar pela fé, posso enxergar.